Bom, boa tarde novamente. Gostaria de agradecer a presença de todos na nossa aula ao vivo. E é com muita satisfação que eu gostaria de apresentar a todos vocês, engenheiros que estão fazendo ainda engenharia ou que já se formaram, que estão estudando para diversos concursos. É com muita satisfação que eu gostaria de apresentar esse curso hoje para vocês. O nosso curso, ele será um curso de questões comentadas, apenas de engenharia mecânica para concursos. Inicialmente, a gente pensou fazer algum curso específico, mas como esse curso vai ter uma abrangência de todas as matérias da engenharia mecânica, esse curso vai servir para várias engenharias, para vários concursos na área de engenharia mecânica. Bom, então para quem não me conhece ainda, meu nome é Byron Emiliano, eu me formei na faculdade, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp de Ilha Solteira. Um grande abraço para o pessoal lá. Eu me formei em 2009 e logo mesmo em 2009, no meu último ano de faculdade, eu já prestei alguns concursos, né, dentre eles a Infraero, Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil. E eu decidi então ir para a Marinha do Brasil e fiz o meu curso de formação de oficiais, né, meu CFO, em 2010. Logo que eu entrei na Marinha, eu fiquei muito feliz por trabalhar já num grande projeto, né? Trabalhei no projeto submarino, trabalhei em projetos da planta do reator nuclear, alguns projetos muito interessantes que me agregaram muito para a minha carreira, e eu passei 8 anos aí nessa faculdade, na Marinha do Brasil como oficial, trabalhando como engenheiro. Posteriormente eu fiz alguns concursos ao longo do tempo, e passei no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que é o meu cargo atual hoje. Hoje eu sou engenheiro mecânico do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Brasília. Sou responsável pela manutenção de viaturas, equipamentos, elaboração de projetos básicos, laudos, pareceres, e também dou aula para cursos preparatórios para engenharia mecânica. Somente para título de exemplo, alguns concursos que eu fui aprovado, como eu comentei, o da Marinha, já foi aprovado também na Petrobras em 2012, na ANAC em 2016, e no CFO da PMDF aqui de Brasília, no último concurso, e no CHO do CBMDF, que é o meu cargo atual. Tá bom? Bom, meus amigos, a gente sabe que a área da engenharia não é como outra área, como a área do direito, ou algumas áreas da parte fiscal ou trabalhista, que tem muitos e muitos e muitos concursos, né? Porém, nós temos sim bastante concursos, e eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né, alguns desses concursos que já têm edital aberto, tá bom? E também outros que possivelmente podem abrir e que acontecem todos os anos. Então, como vocês podem observar, só nesse mês de janeiro nós já temos 6 editais abertos aí na praça para engenharia mecânica, com vagas para engenharia, totalizando um total de 20 vagas para engenharia mecânica. Isso é muito importante, porque para quem já estava estudando há um bom tempo, né, tá aí a chance da aprovação. E o melhor de tudo é que nós temos essas vagas em locais variados do Brasil, então atende a uma grande demanda. Então nós temos aqui Santa Catarina, nós temos o departamento de infraestrutura lá, com uma vaga apenas. Nessa prova, inclusive, foi no final de semana passado. Nós também temos lá, no estado do Amazonas, no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, também, novamente, com uma vaga, a banca IBFC. Nesse caso, a prova objetiva será no dia 24 de fevereiro, ainda dá tempo para quem está estudando aí. Também no Espírito Santo, para quem gosta da área de perícia criminal, onde é muito importante a presença de um engenheiro mecânico, por exemplo, tanto que eles abriram aqui 8 vagas, como a gente pode observar. A prova está prevista para dia 24 de março. Além disso, também para perito criminal, no estado do Pará, nós temos o Centro de Perícias Científicas Renato Chagas, que está oferecendo aí 5 vagas para engenharia mecânica. Isso é muito bom para a gente, né? A banca FADESP. Dá para ver que todas as bancas,
né? No caso de engenharia mecânica, elas são bancas bem variadas, não são bancas como alguns concursos que sempre são CESP, ESAF, FCC. No caso da engenharia mecânica, não adianta a gente querer aprofundar muito em uma banca, porque os concursos eles variam bastante de bancas. Então, o melhor é que nós realmente estudemos de forma global, de forma ampla, e que a gente possa aprender também a metodologia de diversas bancas, para então poder conseguir um êxito. Também de âmbito nacional, mas dessa vez com vagas apenas para o Rio e para São Paulo, nosso concurso da FAB, da Força Aérea Brasileira, com o cargo de oficial engenheiro. Esse concurso é um concurso muito procurado, eu mesmo já fiz esse concurso também, na época que eu fiz o concurso da Marinha, é um concurso excelente. As carreiras militares hoje estão em alta, estão em muita procura, né? Em função da estabilidade, em função do tempo de serviço, em função também do que a carreira proporciona. É muito bom ser militar, é muito bom trabalhar nas Forças Armadas, seja ela a Marinha, a Aeronáutica ou o Exército. Então, esse é um concurso que eu gostaria de destacar aqui com vocês, porque o concurso da FAB, ele é um concurso que tem todos os anos. Então, ele é um concurso aí que quem gostaria de se especializar nos tipos de questões que são cobradas e se aprofundar nesse edital, vale muito a pena estudar. E no nosso curso, obviamente, a gente também vai comentar sobre questões desse concurso. E também aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde nós estamos agora, Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. O cargo é o cargo de número 14, é para analista, engenheiro mecânico. E dessa vez a banca é a CESP, uma banca muito conhecida, muito tradicional, com questões de certo e errado normalmente, que foge um pouco do padrão das outras bancas, que é de múltipla escolha. E aqui nós temos 2 vagas, prova prevista para maio. Então, meus amigos, somente em janeiro, nós estamos falando apenas de janeiro de 2019, nós temos aqui 6 editais abertos para engenharia mecânica, totalizando 20 vagas. Isso é muito bom para nós mesmos. E eu tenho certeza que nesse ano ainda vem muito mais por aí. Agora eu só gostaria de comentar com vocês o seguinte: outros tipos de carreira que nós temos que exigem também um cargo de engenheiro mecânico. Nós temos as carreiras jurídicas dos tribunais, então nós temos TRT, TRF, já tivemos vagas também para engenheiro mecânico do STF. Normalmente essas vagas são para analista judiciário. Por quê? Porque esses órgãos precisam do engenheiro mecânico lá. Porque esses órgãos têm infraestrutura, tem estrutura predial, tem sistema de bombas, tem sistema de combate a incêndio, tem sistema de ar-condicionado e refrigeração, tem manutenção no prédio. Então é bom que esses órgãos tenham sim um engenheiro mecânico, também na elaboração de pareceres técnicos, análise de projetos e assim por diante. Para quem gosta da carreira de perito, também nós temos, como é o caso aqui da Polícia Civil do Espírito Santo e também do Centro de Perícias Científicas do Pará, nós temos as polícias civis estaduais, e nós temos também a Polícia Federal, que na verdade já faz um bom tempo que não tem concurso específico para engenharia mecânica, né? Mas já teve no passado e pode ser que venha a ter também futuramente. Então é uma tendência muito grande de ter concurso para peritos, né? Esse ano, logo no começo do ano, nós já temos 2 concursos abertos para essa área. Aqui em Brasília também teve em 2016, se eu não me engano foi 7 vagas para perito. Nesse caso não era perito engenheiro mecânico, era perito engenheiro, e foi um concurso muito difícil, inclusive foi um concurso que eu fiz, porque caiu todas as engenharias, além de direito penal, processual penal, administrativo, constitucional, enfim, caiu muitas matérias. Então hoje em dia
meus amigos e minhas amigas, infelizmente não podemos nos restringir somente aos cálculos, derivadas, integrais e gráficos. Infelizmente, ou felizmente também, nós devemos estudar o direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico e matérias básicas como inglês, português, porque a maioria dos concursos hoje cobra um profissional completo, um profissional que entenda de vários setores, de vários ramos e principalmente da administração pública, né? Até porque ele será um servidor público. E no caso de carreiras policiais e de carreiras militares, cobra também a parte penal, que é muito importante que a gente saiba. Bom, além disso, o que mais que nós temos? Nós temos as carreiras militares. Como eu comentei, nós temos a Marinha do Brasil e nós temos a FAB. O Exército Brasileiro não costuma muito fazer ter vagas para engenharia mecânica, né? E também não costuma muito fazer concurso nessas áreas. Mas a Marinha do Brasil e a FAB são concursos anuais, todos os anos tem concurso. A FAB um pouco menos de vagas, normalmente 4, 5 vagas, nesse ano está trazendo 3 vagas. Já a Marinha do Brasil sempre teve o histórico de ter um pouco mais de vagas, né? Sendo que no meu ano, se eu não me engano, eram 14 vagas, e naquele ano eles chamaram mais de 30 pessoas. Então a Marinha está com uma tendência muito grande de expansão e o concurso é muito bom. Bom, além disso, nós temos também, no caso, alguns corpos de bombeiros militares. Eu vou citar aqui o exemplo aqui do Distrito Federal, né? Hoje, o último concurso antes desse meu, que foi o que eu fiz, que foi em 2017, tinha sido em 1994. Então passaram-se mais de 20 anos aí praticamente sem concurso. E a tendência agora é que esses concursos sejam mais regulares, né? E pode ser que outros corpos de bombeiros militares do Brasil também façam concurso para engenharia mecânica. É uma carreira brilhante, é uma carreira muito boa, além da gente poder ser bombeiro, né, poder ajudar, poder prestar socorro e atender a população, nós também atendemos a população de outra forma. De que forma é essa? A gente garante a manutenção dos veículos, de todos os equipamentos utilizados pelo pessoal que está no operacional, que vai atuar diretamente com a população. Tá bom? Vamos comentar ainda outras carreiras. Professor. Carreira de professor. Tem muita gente que acaba a faculdade, acaba a graduação e não consegue um emprego na indústria ou porque realmente gosta da área acadêmica e faz um mestrado, faz um doutorado e presta concursos para a área acadêmica, para as universidades federais, universidades estaduais, e sempre tem vagas, né? Aqui na UNB, aqui em Brasília sempre tem, aqui pertinho da gente também, o FG, o EG, os institutos federais também sempre tem. Então é interessante também para quem gosta de lecionar, também estudar para esses concursos nessas áreas. Além disso, o que mais nós temos? Nós temos as companhias de água e energia e gás. Então, as companhias, que elas são estaduais, como por exemplo a Saneago de Goiás, ou Sabesp de São Paulo, que também já teve vários concursos, Ceagesp, a Copergás do Ceará. Eu sei que já tiveram vários concursos específicos estaduais nessas áreas também e com vagas para engenharia mecânica. Se eu não me engano, ano passado também teve Sulgás, teve EMAI São Paulo. Então essa também é uma oportunidade que você, como engenheiro mecânico, pode estudar. Além disso, o que nós temos? Nós temos as assembleias legislativas. Bom, ano passado nós tivemos aqui no Distrito Federal o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, também teve o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia,
com vagas para engenheiro mecânico. Como eu disse, né, a título de exemplo dos tribunais, as assembleias legislativas também, às vezes câmaras municipais, precisam, né, de um engenheiro mecânico, normalmente é uma vaga ou duas no máximo, também para trabalhar na área de manutenção predial, né, desses órgãos. Além disso, o que mais nós temos? Nós temos também, bom, eu vou escrever aqui do outro lado, que ali já encheu. Nós temos Caixa Econômica Federal, né? Faz tempo que não tem concurso, mas já teve bastante concurso da Caixa Econômica Federal para engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, enfim, todas as engenharias. Na parte da engenharia mecânica, eles cobravam muito refrigeração, climatização de ambiente, né? Era uma disciplina muito cobrada por eles. Também é uma possibilidade, né, de se estudar e de ficar aguardando esse tipo de concurso. Bom, outros concursos muito importantes, a Petrobras, BR e a Transpetro. Ano passado teve concurso. Então, a Petrobras, né, depois de 2012 para cá, teve uma crise muito grande e ela passou alguns anos sem concurso, né? De 2012 para trás, ela tinha o costume de zerar os cadastros de reserva e depois, com vários problemas que teve, né, enfim, ela ficou sem fazer concurso e agora ela retornou para fazer concurso e eu acredito que possa ter esse tipo de concurso anualmente ou talvez bianual. Então é um concurso muito bom também, paga muito bem para o engenheiro e normalmente tem muitas vagas mesmo. Bom, além disso, o que mais a gente tem? Senado. Esse é o concurso que todo engenheiro sonha. Senado e Câmara dos Deputados. Será quando que vai sair esse tão sonhado concurso de novo, né? Esse concurso aqui, o último do Senado foi em 2008, com a banca da FGV. Concurso muito difícil, complexo, né? Normalmente também com poucas vagas, porque o Senado, assim como outros órgãos, não precisa tanto de engenheiro mecânico assim, mas precisam. Então, normalmente, esses órgãos abrem vagas quando os seus servidores já estão perto de se aposentar, né? Esse tipo de situação assim. Então, são bons concursos também, que pode ser que aconteça aí nos próximos anos. Já passaram mais de 10 anos, praticamente, que teve do Senado, pode ser que tenha este concurso aí. Vamos lá, por fim, o que mais nós temos? Alguns órgãos estaduais. Bom, a título de exemplo, DEINFRA, DETRAN, alguns órgãos, né, que também exigem um engenheiro mecânico nesse órgão para atuar ali na área técnica. Então, assim, com esse cenário, senhores, eu gostaria que vocês, de fato, começassem a estudar para concurso de engenharia mecânica, tendo em vista a grande quantidade de concursos que nós temos. Nós sabemos que, infelizmente, a economia do nosso país não está tão boa, então a indústria não está tão aquecida, o mercado não está aquecido e está difícil, né, conseguir emprego. Então, cada vez mais e mais, as pessoas têm buscado passar em concursos pela estabilidade, pelo bom emprego que a gente tem. Então, foi pensando nisso, foi pensando em você, meu aluno, minha aluna, em que estuda engenharia mecânica, que está fazendo a graduação ainda, ou que já terminou a graduação e continua estudando para concurso, foi pensando em você que eu decidi, então, começar a dar aulas nesse nicho, porque, infelizmente, nós não temos muitos cursos preparatórios na área de engenharia mecânica no Brasil e também em outras áreas, engenharia civil, elétrica. E eu decidi que a partir desse ano, eu gostaria de ajudar você, minha amiga, a passar também no concurso público de engenharia mecânica. Tá bom? Então foi pensando nisso que nós fizemos
um curso. Deixa eu só apagar aqui. Nós fizemos um curso aqui, eu fiz um planejamento e esse curso ele vai ter 10 aulas, tá bom? Hoje, dia 31 de janeiro de 2019, é a aula demonstrativa. Essa aula é para que você saiba como vai ser o curso, as matérias que vão ser, as disciplinas que vão ser ministradas, como vai funcionar. Então o nosso curso ele vai contar com PDFs, com questões resolvidas, tá? E durante a resolução das questões, a teoria ela vai ser dita, vai ser mostrada, né? À medida que as questões forem sendo resolvidas, o passo a passo de cada questão vai mostrando a teoria. E além disso vai ter também as videoaulas, como essas aqui que eu tô fazendo agora, que eu estou gravando, que é a aula demonstrativa, para que então você possa absorver um pouco mais, para que eu possa gastar um pouco mais de tempo detalhando na resolução da questão e dando dicas preciosíssimas de engenharia mecânica para que você consiga a sua aprovação, tá bom? Bem, esse curso não vai ser um curso específico para algum concurso, por exemplo, para o concurso da Marinha, para o concurso da FAB. Não, esse curso ele vai ser um curso geral. Por que eu digo isso? Porque todos os concursos que eu fiz e que eu tenho estudado, que eu tenho visto, todas essas matérias sempre caem, sempre caem. Resistência dos materiais, termodinâmica, transferência de calor, sistemas fluidos mecânicos, elementos de máquina, material de construção mecânica, vibrações, mecânica dos fluidos, refrigeração e ar-condicionados, ensaios, instrumentação e manutenção mecânica, sempre tem a grande maioria das questões. Então foi pensando nisso que nesse primeiro momento a minha ideia seria o quê? Fazer um curso geral em que o aluno tivesse a possibilidade de acertar pelo menos aí 70% das suas questões na prova, porque esse conteúdo aqui geralmente vai ser 70% das questões que caem, e aqueles conteúdos específicos que o órgão normalmente exige, que é alguma matéria que não se engloba aqui, por exemplo, cobra alguma norma específica, por exemplo, de combate a incêndio, ou alguma norma específica das normas regulamentadoras aí de segurança do trabalho, ou alguma coisa que não esteja aqui, que você depois gaste o seu tempo estudando essas matérias específicas, mas que essas outras aqui gerais você já esteja com conhecimento sólido, com conhecimento aprofundado, uma base realmente, tá bom? Então foi pensando nisso que nós montamos esse curso aqui no Direção Concurso, para que a gente possa mostrar para os alunos como que apenas com essas matérias aqui, com certeza vocês vão garantir bons resultados na parte específica de engenharia mecânica, tá bom? Então, basicamente, nós vamos ter 2 aulas por mês. Então, a cada 2 semanas, mais ou menos, nós vamos ter 2 aulas. Aula demonstrativa, o PDF e essa videoaula, ela ficará disponível no site posteriormente. A aula demonstrativa possui já 30 questões, pelo menos 3 questões de cada uma dessas disciplinas aqui, para você ver se o curso te atende, para você ver se você gosta do curso, e eu preciso também que você me encaminhe o seu feedback, o que você espera do curso. Ao final eu vou passar os meus contatos, e aí a gente pode bater um papo sobre isso. Bom, então vamos lá. Sobre os conteúdos das aulas. Resistência dos materiais e estática. Por que eu aglutinei essas 2 matérias em uma aula só? Dentre as 2, a que mais cai é resistência dos materiais, né? Então nós temos aí cálculos de tensão, deformação, propriedades dos materiais, nós temos cálculo de cisalhamento, de torção, gráficos de momento fletor, gráficos de momento torsor também, enfim, nós temos uma infinidade de conteúdo que sempre cai em resistência dos materiais, é uma matéria muito importante. E estática também, hora ou outra, cai uma questãozinha, né, normalmente de equilíbrio de forças, de equilíbrio de momentos,
e é muito importante que a gente saiba. Por isso que essas duas matérias estão juntas, elas são parecidas, tá bom? Termodinâmica e transferência de calor também são duas matérias, né, que sempre estão presentes aí nas nossas provas, né? A transferência de calor aí com as formas de transferência de calor, convecção, radiação, condução, sempre, normalmente nas provas, cobram uma formulazinha de transferência de calor. São questões que a gente não pode errar, porque são questões normalmente fáceis, que basta aplicação de fórmula ou interpretação de algum dado que foi dado. E termodinâmica é uma matéria importantíssima para a engenharia mecânica. Caem muitas questões para calcular rendimento térmico, de ciclos, gráficos de pressão por volume, e enfim, uma infinidade de questões que cobram a parte de termodinâmica. Então é muito importante também o estudo dessa matéria junto com a transferência de calor. Bom, além disso a gente tem o quê? Sistemas de fluidos mecânicos e máquinas de fluxo. Que nós temos as bombas hidráulicas, nós temos ventiladores, compressores, enfim, toda essa parte de sistemas fluidos mecânicos que normalmente são muito cobrados nos concursos de engenharia mecânica. Elementos de máquinas, não precisa nem falar. Acho que praticamente eu nunca vi nenhuma prova que não tivesse no mínimo ou um eixo rotativo ou um sistema de transmissão de potência, seja ele por engrenagem, seja ele por polia, por corrente, mancais de rolamento. Isso aí, assim, basicamente é uma matéria que é certeza que vai cair na nossa prova, nos concursos atuais. Material de construção mecânica e soldagem. O que normalmente cai nessas matérias? Material de construção mecânica, normalmente, muito tratamento térmico cai, né? Normalização, cementação, têmperas, revenidos, enfim. Cai muita coisa de material de construção mecânica. Também propriedades do aço, de ligas, enfim. E a soldagem também, normalmente, como eu vou mostrar aqui diversas questões, alguma questãozinha ou outra cai, sempre MIG, MAG, TIG, TIG, também eletrodo revestido, ou arco submerso, ou oxicorte, são normalmente os conteúdos que caem em soldagem. Também, normalmente são matérias que não exigem cálculo, mas exigem conhecimento teórico. Parte de vibrações e dinâmica. Normalmente vibrações são questões mais teóricas, que cobram conceitos como ressonância, cobram conceitos como batimento, como frequência natural, como harmônicos, e às vezes também cai algumas questões de cálculo, como associação de molas em série, em paralelo, cálculo da frequência natural, cálculo do período. Na parte dinâmica, eu coloquei aqui junto porque não é uma matéria normalmente muito cobrada e ela está relacionada com vibrações, né? Bom, outra matéria muito importante, que é uma matéria de peso, assim como a termodinâmica, resistência dos materiais e elementos de máquinas, é mecânica dos fluidos. Daí essa matéria aí tem de tudo, tem teoria, prática, exercício com cálculo. Então mecânica dos fluidos é uma matéria muito importante e sempre cai alguma coisa nos concursos. Parte de refrigeração e ar-condicionado também, como eu falei, alguns concursos cobram essa matéria um pouco mais pesada, tá, do que outros, como foi o último concurso da Câmara dos Deputados em 2012, cobrou muito pesado essa parte de refrigeração e ar-condicionado. Então, aqui a gente vai resolver bastante questões dessa área para que você fique afiado aí quanto ao sistema de ar-condicionado unitário, central, o que é central de água gelada, o que é split, multi-split, todos os ciclos de refrigeração que a gente tem, como que funciona, compressor, evaporador, enfim, cálculo de rendimento térmico. Também ensaios e instrumentação, que são duas matérias que estão interligadas. Caem demais ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos, líquidos penetrantes, correntes parasitas, ultrassom, raio-x. Essa matéria é muito importante porque, hora ou outra, cai alguma questãozinha teórica dela. E instrumentação também
com a parte de transdutores, de temperatura, de pressão, os tipos de instrumento que são utilizados, enfim, para fazer as medições. E, por último, uma matéria importantíssima, que na verdade, na prática, é algo que a gente mais faz como engenheiro mecânico, que é a parte da manutenção. Aí é indispensável que todos os engenheiros saibam os conceitos de cabeça aí, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, os métodos utilizados, TPM, RCM, os conceitos de confiabilidade, manutenabilidade. Então, essa matéria é muito importante, por isso que ela ficou isolada, separada também, numa aula completa. Tá? Então, nosso curso ele vai contar com 500 questões, tirando as 30 que vão ser da aula demonstrativa. Então, cada aula dessa daqui, cada aula com 50 questões, tá bom? E ao longo das aulas, a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando, e para que cada um consiga absorver ao máximo esses conteúdos aqui. Tá bom? Bom, então, chega de conversa, vamos lá para alguns exemplos que eu separei para nós aqui hoje. Antes de resolver essa questão, elevadores, ar-condicionado, as normas específicas e normas de combate a incêndio, isso já está na nossa pauta. Em breve também lançaremos um curso específico para essas 3 disciplinas. Por quê? Porque são disciplinas que requerem muitas normas, como elevadores, tem norma de elevador elétrico, elevador hidráulico, elevador com casa de máquina, sem casa de máquina. Então, como é muito específico e não cai na maioria dos concursos, é por isso que a gente não vai abordar agora, muito especificamente, elevadores, tá bom? E também não é um conteúdo tão cobrado assim por todas as bancas. Bom, vamos lá para a nossa questão. Essa questão caiu na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na CLDF, o ano passado, 2018. Todas as questões da aula demonstrativa que estão no PDF e que estão também nessa videoaula foram realizadas em 2018, então são questões atuais, como eu comentei novamente, multibanca. A questão pede o seguinte: as tensões longitudinal ou axial e circunferencial de um vaso de pressão de raio interno de 2 metros, espessura de parede de 20 milímetros e comprimento de 6 metros, sujeito a uma pressão interna de 600 kPa são, respectivamente. Vamos lá, então essa questão está cobrando um tema relacionado à resistência dos materiais, mais precisamente com o cálculo da tensão, quer seja longitudinal ou circunferencial, de vasos de pressão. Então nós temos 2 opções para vasos de pressão. Eles podem ser cilíndricos ou eles podem ser esféricos. Então vamos analisar a questão passo a passo para que a gente identifique o tipo de vaso de pressão e calcule as tensões. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma dica muito importante para você, meu amigo e minha amiga que está estudando para concursos. Reparem nas alternativas. Então, antes de você começar de fato a resolver a questão, dê uma olhadinha na alternativa, vê o que a banca está propondo como resposta. Quem sabe ela te dá uma dica, que é o caso aqui. Então nós temos 180 e o dobro de 180. 60 e a metade de 60. 30 megapascal, o dobro de 30 megapascal. E nas outras 2 últimas alternativas, nós temos 16 e 60 e 60 16. Bem, eu não sei se você sabe resolver a questão, mas se você não soubesse e você tivesse que chutar, eu já te diria logo de cara, não chute essas 2. Por quê? Porque elas estão fora do padrão das outras. Vocês perceberam? Que uma é o dobro, a outra é a metade. Então ficaria ali com a letra A, B e C. Tá bom? Mas vamos lá para a resolução da questão. Opa!
Bom, primeiramente então, a gente tem que identificar o tipo de vaso de pressão. Então, como eu comentei, o vaso de pressão cilíndrico, que é esse daqui, submetido a uma pressão interna, ele vai ter aqui uma tensão circunferencial, ou axial, ou longitudinal, na verdade, ali. Não, desculpe, tensão circunferencial, que é essa daqui, ou a longitudinal, que ali ele também chamou de axial, que é ao longo da linha do eixo aqui do nosso cilindro. Então, qual que é a relação entre as duas? Tensão circunferencial é o dobro da longitudinal. Então, isso serve para vasos de pressão cilíndricos. Vamos apagar aqui. E nós temos também outra opção, que são os vasos de pressão esféricos, né, que eles possuem a tensão circunferencial ou tangencial igual à longitudinal. Então, qual dos dois que vocês acham que a banca cobrou? Então, como a questão definiu o comprimento aí de 6 metros do vaso, obviamente é o vaso de pressão cilíndrico, né? Então, basta a gente saber a fórmula e aplicar, né, os valores dados no enunciado na fórmula. Então, dessa forma, com o valor de pressão de 600 kPa dado, o raio interno, que foi de 2 metros, e T, que foi a espessura de 20 milímetros, a gente consegue calcular a tensão circunferencial e, consequentemente, a longitudinal. De que forma? Tensão circunferencial, PR sobre T. É isso. No caso da esfera, vai ser sempre PR sobre T. Então, na dúvida, decore PR sobre T. Na dúvida, decore PR sobre T, que você tem uma grande chance de acertar. Então, aplicando a fórmula direto, 600 kPa, 600 vezes 10 ao cubo, vezes 2, tá? Que é o raio, sobre a espessura, nós encontramos 60 megapascal. E, obviamente, a tensão longitudinal é a metade da circunferencial. Entendeu agora por que que eu comentei no começo, para a gente analisar as três, essas alternativas? Então é muito importante, meu amigo, minha amiga que está estudando para concurso, nem sempre, né, vence o melhor, às vezes vence o mais esperto, ou aquele que tem um pouco de malícia, um pouco de destreza na hora de fazer a prova. E como se adquire isso? Como ganha isso? Resolvendo muitas, infinitas questões, né? Então a gente percebe que o examinador, ele às vezes tenta nos ajudar, tá bom? Então, ó, como eu comentei anteriormente, essas duas aqui estão fora do padrão. Entre a letra A, B e a C, nós temos aqui em que a letra B e C são exatamente opostas uma à outra. Então eu também descartaria a A. Então, na pior das alternativas, se fosse chutar, chutaria entre a B e a C, que você teria pelo menos 50% de chance de acertar. Tá bom? Então, vai ser mais ou menos assim a nossa, alternativa certa. Então, a resposta é a letra C. Então, vai ser mais ou menos nesse mesmo padrão que nós teremos o nosso curso, né? Nos PDFs, as questões estarão dispostas dessa forma e eu vou explicando aos poucos, passo a passo, dando dicas, como eu dei essa dica agora, né? São dicas preciosas que o aluno deve ter durante a resolução das provas, tá bom? Outro exemplo, então, vamos lá. Caiu na Polícia Civil do Estado de Piauí, também o ano passado, banca no CEP. Para algumas ligas de aço e de titânio, o limite de resistência à fadiga é a tensão limite na qual, vamos lá, acima dela não irá ocorrer falha por fadiga. O número de ciclos é decrescente. Essa aqui não tem nada a ver. Acima dela não haverá deformação. Abaixo dela não irá ocorrer falha por fadiga. O material voltará ao comprimento inicial. Enfim, vamos analisar item por item. Primeiramente, a gente sabe que fadiga também é um conceito que cai muito nas provas. Por quê? Porque fadiga é
é aquele defeito, é aquela falha mecânica que mais acontecem nos materiais de engenharia mecânica, que em sua grande maioria são aços, são ligas. Então, enfim, ligas de cobre, alumínio, de aço, de ferro. Então, a fadiga está presente aí em todos os materiais praticamente. E é por isso que as bancas cobram tanto esse conceito. Então vamos lá. O limite de resistência à fadiga, como eu comentei, a fadiga é uma das principais causas de falha mecânica, certo? O limite de resistência à fadiga, ele é obtido através de um ensaio, né? Ensaios que nesse caso é um ensaio destrutivo. Por quê? Porque o corpo de prova ele vai ser tracionado ou comprimido ou flexionado de forma cíclica, com cargas cíclicas, até que ocorra a fadiga, o rompimento do material, para que então se determine o limite de resistência à fadiga. Então é isso. A partir desse limite, né, é uma tensão que o material possui a vida infinita, que ocorre normalmente em 1 milhão de ciclos, que é 10 à sexta número de ciclos, como mostra o gráfico que eu vou mostrar aqui a seguir. Então, nós temos o quê? Nós temos que tensão, amplitude de tensão, que foi aplicada. Aqui é apenas um gráfico de exemplo, pode ser tensão de tração, compressão. Vamos imaginar que é uma tensão de tração por número de ciclos, né? E a escala aqui está logaritmo. Então, como acontece o ensaio? O corpo de prova ele é ensaiado e ele é tracionado com cargas cíclicas de forma que nós vamos tendo aqui os pontos de acordo com os ciclos aplicados de acordo com tensão. Ou seja, para altas tensões, em baixos ciclos, o material vai falhar. À medida que eu vou diminuindo essa tensão, o material começa a ter mais número de ciclos. Até que chega uma hora, que é esse ponto aqui, que dessa tensão aqui para baixo, o material não vai falhar mais. Ou seja, a gente diz que o material tem a vida infinita. Ou seja, essa tensão ela é tão baixa, que ela não vai conseguir levar que o material falhe por fadiga, no caso. Então, o limite por fadiga, limite de resistência à fadiga, é justamente essa tensão em que o material começa a ter uma vida infinita, normalmente a partir de 10 à sexta número de ciclos, ou seja, 1 milhão de ciclos. Lembrando que essa curva ela não pode ser obtida para todos os tipos de materiais. A depender do material que está sendo ensaiado, a curva ela é diferente. Então, essa curva aqui é uma curva típica de materiais metálicos, como ligas de aço, né? E o aço propriamente dito, tá bom? Então é isso, vamos continuar. Então, qual seria a nossa resposta? Então, a letra D traz a resposta, que foi: o limite de resistência à fadiga é a tensão limite na qual abaixo dela não irá ocorrer falha por fadiga. É isso. Então, toda tensão que tiver aqui abaixo, aqui nesse caso é 100 megapascal, abaixo dela não irá ocorrer fadiga. Note que o gráfico, a partir desse momento, ele passa a ser constante. Tá bom? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Essa questão caiu na banca Instituto Acesso, SEDUC, Amazonas 2018 também, sobre bombas centrífugas. Como eu comentei, a parte de sistema hidráulico também cai bastante. Associação de bombas em série, em paralelo, cálculo de perda de carga de bomba, enfim, conceitos como cavitação, caem demais em concursos públicos. Então a banca pediu: bombas centrífugas são equipamentos rotativos e que têm a função de transmitir líquidos de um ponto a outro, usando a força centrífuga de um rotor acionado por um motor elétrico ou uma turbina a vapor. Uma das principais vantagens é A ou O. Vamos lá novamente. Antes de resolver a questão, o que a banca está pedindo? Uma vantagem. O que é uma vantagem? Algo positivo, algo bom. Então, algo positivo, certo?
Algo bom. Tá bom. Então, novamente, como eu comentei naquela primeira questão, o aluno precisa ter uma malícia na hora de ler a questão, na hora de interpretar aquilo que o examinador estava pedindo. Então, mesmo que você não soubesse muito de bomba centrífuga, não deu tempo de você estudar essa parte antes da prova, então, confira a dica. Aspiração difícil. Se é difícil, não tem como ser uma vantagem, certo? Então, aspiração difícil. Baixo custo de manutenção. Ó, é uma coisa boa, baixo custo de manutenção? É. Então, ó, ponto negativo para você, ponto positivo para você. Necessidade de escorva. Se necessita fazer alguma coisa para que ela funcione, também diria que é um ponto negativo. Depois eu vou explicar item por item, tá bom? Desaconselháveis para grandes vazões e baixas pressões. Olha a palavrinha aqui, desaconselháveis. Também daria uma nota negativa para essa aqui. Rendimento razoável. Rendimento razoável? Nota negativa. Negativo. Tá percebendo? Precisa entender e ser um expert de bomba? Não precisa. Precisa saber o quê? Português, precisa ler bem, precisa estar calmo na hora da prova e conseguir identificar essas informações que o examinador muitas vezes deixa para nós, tá bom? Então é isso que eu comentei aqui agora. Primeiramente, tudo a gente deve observar o que a questão pediu, analisar as alternativas, só com isso a gente conseguiria eliminar praticamente as alternativas A, C, D e E e conseguiria acertar essa questão. Mas vamos lá, vamos analisar item por item. Aspiração difícil. Pelo contrário, né, senhores? Uma bomba deve possuir uma boa aspiração, que gaste pouca energia, que o fluido possa ser aspirado facilmente para o interior da bomba. Não é isso? Se uma bomba tiver com aspiração muito difícil, tem uma coisa errada. Ou a altura manométrica de sucção está muito alta, ou o fluido que foi especificado não é o fluido correto para essa bomba, ou está com algum problema, rotor sujo, alguma coisa que está dificultando. Aspiração difícil, rendimento baixo, não vai ser uma vantagem, né? É uma desvantagem. É isso aí. Então, beleza. A letra A, pulando. E a letra B? A letra B, senhores, é a nossa alternativa certa. Por quê? Qual que é a vantagem da bomba centrífuga? É ter baixo custo de manutenção, certo? Então, por quê? Porque a gente vai poder fazer manutenção como limpeza, lubrificação, troca de rolamento, alinhamento e balanceamento do rotor. São itens que a gente faz em manutenção que garantem um baixo custo e é uma vantagem, sim, das bombas centrífugas. Por isso são as bombas mais utilizadas aí atualmente. Vamos lá, necessidade de escorva. O que é a escorva? A escorva é um procedimento em que tem que ser feito, né, para evitar fenômenos como cavitação. Então, para que a bomba funcione corretamente, todo o ar, né, que esteja presente na tubulação ou na bomba propriamente dito, na linha de sucção, ela tem que ser retirada, tá? Ou seja, a bomba tem que ser afogada, ela tem que ser escorvada, que é o conceito mais utilizado aí no dia a dia. Então, portanto, não é uma vantagem, é uma necessidade que tem que ser feita e não é uma vantagem. Bom, letra D, desaconselháveis para grandes vazões e baixas pressões. Na verdade, isso são aspectos, né, são restrições das bombas rotativas do tipo centrífuga, então não são vantagens, na verdade são limitações, então, portanto, ponto negativo. Rendimento razoável, né? O ideal é que as bombas centrífugas sempre tenham um rendimento o maior possível, então não tem o que se falar aqui nessa questão. A alternativa B é a alternativa certa, ok? É isso aí, pessoal. Vamos então para mais uma questão. Questão de manutenção. Como eu disse, é uma matéria que é muito importante para nós e os conceitos de manutenção tem que estar na ponta da língua do engenheiro, até porque será esse a grande maioria do nosso dia a dia atuando como engenheiro mecânico nos órgãos públicos por aí, tá bom? Então vamos lá. Banca FGV, uma excelente banca, caiu na Assembleia Legislativa de Rondônia, como eu disse.
há diversos concursos para assembleias legislativas e tribunais, Câmara Legislativa, como foi do caso do Distrito Federal. Então a gente tem que estar antenado, porque nós temos, em todo o Brasil, nós temos assembleias legislativas, ou seja, pode ter vaga para todo mundo, certo? Então a banca pediu: a figura a seguir ilustra um gráfico conhecido como curva da banheira. Em relação à manutenção de um componente, essa curva indica o seu comportamento característico quanto à eficiência operacional no decorrer do tempo, a capacidade de funcional durante um processo de reparo, ao custo de reparo em função do tempo em operação, a taxa de falhas no decorrer do tempo, a gravidade das falhas em função do estresse ao qual é exposto. E aí, meus amigos, o que vocês acham que é a resposta? Alguém já viu a curva da banheira? Por que eles falam que é curva da banheira, né? É justamente por esse aspecto aqui que ela tem, como se fosse uma banheira mesmo para tomar um banho, certo? Então a gente colocar aqui você está estudando aí agora, tomando um banho na banheira. Brincadeira, pessoal. A curva da banheira tem 3 regiões, tá bom? Primeira região é a região em que nós temos uma taxa de falhas, e aí a banca não colocou de propósito aqui as falhas, aqui pode ser por hora, por dias, por ano, enfim, aqui é tempo, certo? Então, é falhas por tempo. Então, isso aqui é uma curva característica, normalmente de um equipamento, de um componente, de um item, que a gente, assim que ele é instalado, ele apresenta esse comportamento, que é uma taxa de falhas decrescente, ou seja, ela vai caindo ao longo do tempo, mas que ela apresenta uma falha relativamente elevada. Por quê? Porque logo quando a gente instala um equipamento novo, né, ele pode ter vindo com um problema de um defeito de fábrica, ou durante a instalação pode ter ocorrido algum problema. Então, até que o equipamento funcione adequadamente, todos os seus parâmetros estejam bem definidos e ele esteja corretamente funcionando, ocorrem algumas falhas, e a tendência delas é diminuir ao longo do tempo, até que chegue na região 2, que é a maior região, tá bom? Essa aqui é a região 2, em que o equipamento está funcionando ali corretamente, né? Normalmente ocorrem falhas aleatórias. Essa região ela tem um comportamento constante, tá bom? E aí ao final da vida útil do equipamento, já um período aqui de desgaste, o que acontece? Aqui aumenta e muito a ocorrência de falhas. Por quê? Porque o equipamento já está desgastado, né, é um equipamento velho, obsoleto, enfim, e as falhas começam a acontecer cada vez mais e mais e mais, e aí os custos que nós temos com a manutenção desse equipamento já não vale mais a pena, e é a hora da empresa, da fábrica, da indústria pensar em substituir esse equipamento, tá bom? Então é isso aí. Vamos agora, preparei aqui só uma explicação. Então o gráfico mostrado é conhecido como a curva da banheira, né? Ele é amplamente utilizado na área de manutenção, que expressa a taxa de falhas no decorrer do tempo, né, de um equipamento ou componente. As regiões, assim como eu comentei, né, essa primeira região ela é chamada de mortalidade infantil, que é onde ocorrem as causas de falha por defeito de fabricação, erros na montagem, instalação ou falhas no projeto, tá? Ela tem um comportamento, como eu disse anteriormente, decrescente. Segunda região, período de vida útil. Ela é chamada de região da vida útil do seu equipamento, seu componente. A taxa de falha ela é constante, né? Então a ocorrência de falhas ela é aleatória. Acontece de vez em quando e algumas vezes dá para se evitar, outras não. É o maior período da vida útil do equipamento, tá bom? E a região 3, que é a mortalidade sênior, ou seja, é quando o nosso equipamento, nosso componente já apresenta uma taxa crescente de falhas, causado pelo desgaste natural dos componentes, a utilização já demasiada,
né, do material. E aí marca o fim da vida útil do equipamento. Tá bom? Então é isso. Se a gente voltasse para a alternativa, a letra D traria a resposta correta. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? É fácil? Não é? Difícil, mais ou menos? A gente pode ver que essas questões são questões que caíram de fato em concurso público, né? Não são questões complexas, não são questões muito difíceis, mas são questões que exigem o conhecimento do aluno, né, nessas áreas específicas, e tem que estar o conhecimento na ponta da língua. Então, alternativa D, a curva indica o seu comportamento característico quanto à taxa de falhas no decorrer do tempo. E é isso daí. Vamos lá para mais uma questão. Também caiu na Polícia Civil do Piauí. Ela pediu o seguinte: em um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos e acopladas a engrenagens 1 com 8 dentes retos, módulo igual a 3 mm, gira a 890 RPM. A engrenagem 2 gira a 356 RPM. Utilizando os dados fornecidos, assinale a opção que apresenta a distância teórica entre os centros de duas engrenagens. Bem, pessoal, como eu comentei, a parte de elementos de máquinas cai demais, não cai, despenca em concursos públicos. E, em geral, é uma disciplina que cobra a resolução de cálculo. Normalmente, não são questões somente teóricas, tem que fazer algum cálculozinho. E na hora da prova, às vezes aquele nervosismo, aquele desespero, a gente acaba perdendo uma questão dessa, que é uma questão simples e é uma questão fácil. É um sistema de transmissão por engrenagens. Então, mais ou menos, o que a questão diz? Ele tem uma engrenagem 1. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, engrenagem 1. Tá? Eu não vou fazer os dentes dela aqui não, pessoal, porque a caneta aqui não é tão boa. E eu tenho uma engrenagem 2. Por que eu fiz a engrenagem 1 menor do que a 2? Por conta da velocidade. Dá uma olhada. Se a engrenagem 1 está girando a 890 RPM e a 2 a uma velocidade menor, quer dizer que a 2, com certeza, ela é maior, certo? Ou seja, ela está girando um pouco mais devagar. Por quê? Porque ela é maior, ela tem mais dentes do que a engrenagem 1. Então, dados da engrenagem 1, 8 dentes. O módulo é 3 mm, que serve para as duas engrenagens, tá bom? E velocidades de rotação, tanto da engrenagem 1 quanto da engrenagem 2. O que seria a distância teórica entre os centros da engrenagem? É exatamente essa distância aqui, pessoal. Essa distânciazinha aqui que a gente vai chamar de D, tá bom? E como se calcula essa distância? Vamos lá. Bom, novamente, agora, como eu dei os exemplos anteriores, eu vou dar o exemplo dessa questão. Já esse tipo de questão aqui, as alternativas não nos contam muita coisa, né? 42 mm, 40 mm, 24, 36, 48. Nesse caso aqui, vai ter que calcular. Não tem para onde correr. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos basicamente 3 tipos de diâmetro quando a gente se fala de rodas dentadas ou engrenagens, pinhão, coroa, enfim. Nós temos o diâmetro interno, que seria aqui na raiz do dente, mais ou menos. O diâmetro externo, que seria no topo do dente. E o diâmetro primitivo, que é aquele que está entre um e o outro. Tá bom? Que é justamente aquele diâmetro que a engrenagem experimenta quando ela se acopla a outra engrenagem. Então, é justamente esse diâmetro primitivo que nos permite calcular a distância teórica entre os centros de duas engrenagens, certo? Então, como eu disse aqui, imagine só aqui que o dente estivesse aqui, e aí o outro dente da outra engrenagem iria entrar aqui. Então, o diâmetro primitivo, tanto de uma contra a outra, é justamente no ponto de encontro ali entre as duas engrenagens. E é por isso que
o diâmetro primitivo 1, ou seja, mais o 2, sobre 2, dá essa distância teórica entre eixos. Então aqui a gente poderia dizer que é o diâmetro primitivo 1 sobre 2, que é o raio, e aqui é o diâmetro primitivo 2 sobre... Paguei tudo. Sobre 2. É isso aí, senhores. Se precisar, eu desenho de novo. Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos lá. O que então a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o diâmetro primitivo 1 e 2. E como se calcula o diâmetro primitivo a partir das informações que a questão nos deu. Então o que a questão nos deu? Ela nos deu o módulo de 3 milímetros. Ela também nos deu a velocidade de rotação das duas engrenagens. E da engrenagem número 1, ela deu o número de dentes. Então, a fórmula que a gente usa, é uma fórmula que também todos têm que estar aí com ela de cabeça, é que o módulo é o diâmetro primitivo sobre Z, que é o número de dentes. Então, basta substituir na fórmula para a engrenagem 1. O diâmetro primitivo, então, vai ser igual a 3 vezes 8, que é o módulo de 3 vezes o 8 do número de dentes, que dá 24 milímetros. 24 milímetros, isso aí. Vamos lá. E para a gente calcular o diâmetro primitivo 2. Bom, diâmetro primitivo 2, agora a gente não tem o número de dentes, certo? Então a gente tem o módulo e a gente precisa do número de dentes da engrenagem 2, mas a gente não tem. Mas a gente tem as velocidades de rotação. Então, o que a gente faz com a velocidade de rotação? A gente sabe que quando duas engrenagens estão acopladas, vou fazer novamente aqui o esqueminha. Engrenagem 1, engrenagem 2. Nós temos uma velocidade rotativa, que é chamada de ômega. Ômega 1, ômega 2. E nós temos também uma velocidade, que ela é a velocidade linear, ou é uma velocidade tangente aqui, que é V1 e V2. Então, essa velocidade, quando ela se encontra aqui, elas são iguais. Então, V1 é igual a V2. E V1 é igual a V2. E quem que é a velocidade linear? É ômega 1 R1, que é igual a ômega 2 R2. Certo? Então, de onde foi que eu cheguei nessa relação aqui? Foi a partir justamente dessa equação. Por quê? Porque se a gente for analisar aqui, nosso raio, quem que é o nosso raio? É o nosso diâmetro por 2, certo? Então, se a gente fosse utilizar o módulo e o número de dentes, a gente poderia dizer que o diâmetro primitivo de 1 ou o raio de 1 seria igual a o módulo vezes o número de dentes de 1 vezes 2, no caso do raio, porque o diâmetro primitivo por 2 é igual ao raio. Então, isso também vale para a engrenagem 2. Se a gente jogasse isso daqui nessa equação, que a gente teria ômega 1 vezes módulo vezes Z1 vezes 2. E do outro lado também ômega 2 vezes módulo vezes Z2 vezes 2. Corta módulo com módulo, corta 2 com 2, chega finalmente em ômega 1. Z1 é igual a ômega 2 Z2. É óbvio, meus amigos, que na hora da prova a gente não vai fazer toda essa conta aqui, essa fórmula, essa relação, você já tem que saber de cabeça. Que a relação de transmissão
quando a gente fala de velocidade de rotação por número de dentes, ou velocidade de rotação vezes o diâmetro, ou velocidade de rotação vezes o raio, ela é constante para as engrenagens, né? Por isso que de um vai ser igual a 2, se tivesse outro também seria igual. Por quê? Porque o módulo das engrenagens é o mesmo, tá bom? Então, eu vou apagar aqui e vou dar prosseguimento aqui para a nossa resolução. Então, com isso, a gente tem que, substituindo os valores, nós temos que o número de dentes da engrenagem 2 é 20 dentes. Porque nós já temos a rotação de 1, nós temos a rotação de 2, nós temos o número de dentes da engrenagem 1. Então, com isso, dá 20 dentes, ok? Agora, de posse dos dentes da engrenagem 2 e de posse também do módulo, nós podemos calcular, enfim, o diâmetro primitivo da engrenagem 2, que dá 60 milímetros. 60 e 24. Lembra que eu falei que a primeira era menor e a segunda era maior justamente por conta da velocidade de rotação? Então, aqui está comprovado. O diâmetro da segunda engrenagem ele é bem maior do que a da primeira. Então, voltando lá no iniciozinho, com aquela forma que eu apresentei no começo, a distância teórica entre centros seria agora a média entre os diâmetros primitivos, que dá 42. E a resposta certa é a letra A. Ok, pessoal? Gostaram? Ficaram com alguma dúvida? Então, treinem bastante esse tipo de questão que envolve as engrenagens, sistema de transmissão de potência por correia, corrente, engrenagens, os diferentes tipos de engrenagem, com dentes retos, dentes cônicos, caem bastante. Então, vale a pena estudar a fundo aí essas questões com esse tipo. Tá bom? Um lembretezinho, o módulo, né? Muitos poderiam perguntar, mas bom, ele deu o módulo lá, não falou se era da engrenagem 1 ou 2, o módulo será sempre o mesmo, senhores. Engrenagens que estão acopladas de dentes retos possuem o mesmo módulo, e é por isso que elas funcionam corretamente. Se tivessem módulos diferentes, elas não conseguiriam, né, se engrenar, tá bom? E é isso, meus amigos. Espero que vocês não tenham ficado cansados hoje nessa aula demonstrativa. Eu coloquei apenas algumas questões só para que vocês pudessem entender como vai ser a dinâmica do nosso curso, tá bom? A minha intenção é ajudá-los, né, a chegar na tão sonhada aprovação, tá bom? Então que vocês estejam na direção certa, na direção da aprovação, e para isso que vocês estejam conosco no Direção Concursos, tá bom? Muito obrigado, aguardo vocês no nosso próximo encontro, que será na aula de resistência dos materiais e estática. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso, sobre as questões aqui dadas, ou sobre qualquer outro tema relacionado à engenharia mecânica, sintam-se à vontade para me mandar um direct aqui no Instagram ou também um e-mail, tá bom? professorbyronmiriano@gmail.com. É isso, conto com vocês e até o nosso próximo encontro. Roda a vinheta.